Eu aprendi, né? Quase que eu tive que sair dela por causa desse acidente. Mas assim, eu não tenho tanto estudo assim, não sou formada em nada. Então a única coisa que, com o meu medo de me manter minha família aquilo dali, eu tive que opinar para aquilo ali de novo, né? O cara não tem escolha, cara. Quando você não tem escolha, cara, com uma coisa, você tem que permanecer no que você sabe. Não tem jeito. Ou aquilo, então vai roubar, então é melhor você trabalhar ali. O cara aprendeu ali, aquele negócio ali, ele se machuca, tá certo, mas é o serviço do cara, ele tem que fazer aquilo ali de novo, ele tem que tentar continuar por aquilo ali, né? Ele até permanece, ele fica assustado, igual eu fico de trabalhar de novo, vai fazer o quê, né? Que foi feio o negócio, que colocou feio mesmo. E aí eu perdi o movimento do quarto e do quinto dele, e até hoje eu não tenho movimento mais 100%. 120 pontos, por dentro e por fora. A história natural da doença faz com que a medicina do trabalho use essa distância entre o início e o trabalho e o início da doença como tempo de troca de pessoal. Só que é uma coisa assim, bem difícil, porque a pessoa que se criou, no caso, desde criança, trabalhando, hoje eu estou apenas com 48 anos, eu teria muito tempo para trabalhar ainda, né? Se sentir sem força mais, não é fácil. Olha, eu já tive época que eu não conseguia mexer uma panela. Olha, eu para ser bem sincera te dizer, como quando eu saí de lá, o meu supervisor ainda ameaçou, se eu colocasse a empresa na justiça, que eu tinha direito se eu colocasse isso, eu tinha direito de indenização, porque eu fui demitida com problemas, mas eu não queria, a primeira coisa que eu pensei é em não prejudicar meus filhos que estavam lá, porque eu já tinha sido demitida. Então, se eu colocar na justiça, meus filhos também vão ser demitidos. O rapaz, que é o mais velho dos meninos, no caso, estava com 6 meses de empresa. Tanto que eu procurei outras empresas para trabalhar depois, né? Só que era assim, passava em todos os outros exames, só não passa no raio-x da coluna. Porque daí quem já trabalhou em frigorífico, tu tem que fazer raio-x da coluna, braço, né? Um monte de raio-x tu tem que fazer. Então todos os raio-x apresentam um problema. Muitas vezes eu me queixo que por não poder mais trabalhar, né? Aí diz, ó, mais velha, diz, eu acho que dava pra mãe parar de pensar em só trabalhar. Mãe já trabalhou o tempo que tinha que trabalhar. Mãe já criou os filhos, já fez tudo por nós, agora deixa nós trabalhando. Mas eu me sinto mal em casa. Daí eu não saio nem dos vizinhos, passear, tomar um chimarrão, porque me parece assim, eu me sinto envergonhada de não estar trabalhando. Eu me sinto assim, bem mal mesmo não poder trabalhar. Basicamente, o que tem que se buscar, o que o Ministério do Trabalho está buscando junto com o Ministério Público e tal, o que estão buscando? É conscientizar as empresas que elas necessitam reprojetar essas tarefas. O que é reprojetar as tarefas? É introduzir pausas para que exista uma recomposição dos tecidos dos membros superiores da coluna, introduzir pausas, e algumas vai ter que ter diminuição do ritmo de produção. Mas nós estamos hoje chegando só no diagnóstico do setor. As empresas ainda refratárias a esse diagnóstico. Na área de segurança e saúde,
hoje, essas grandes empresas, o valor máximo da multa, R$6.000, 6, 7 mil, né? Ainda a nossa legislação prevê que quem paga com 50% de desconto. Ou seja, se você lavrar 50 autos de infração uma grande unidade dessas, se o empregador pagar todas as multas, vai dar 150 mil. Isso não faz nem cócegas para mudar o processo positivo. E a estrutura da fiscalização, poucos auditores, você faz 50 autos de infração numa unidade. Quando é que você vai retornar de novo? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quer dizer, a mudança do processo esportivo custa muito mais do que 150 mil. Então, paga as multas, daqui 2 anos pagamos de novo, daqui 2 anos pagamos de novo, daqui 3 anos pagamos de novo. E não muda o processo. Elas não querem, porque na vista simples diminui a produção, mas você ganha em uma série de outros menos rotatividade dos trabalhadores, menos absenteísmo dos trabalhadores, menos contingente mantido em casa com atestado de 1 a 3 dias, menos afastamento dos trabalhadores, menos substituição de trabalhadores quando eles se ausentam. A portaria da empresa fica a mais de 1.500 metros da entrada. Como é a indústria de alimentos, entende? Para chegar até o abate, a pessoal da fiscalização, eles têm que ir lá, têm que trocar de roupa, de fazer isso. Aí o que acontece? Para eles entrar dentro da indústria, se acontecer uma coisa, se tiver uma coisa errada lá, até esse meia hora, vamos supor que eles levam para chegar a 20 minutos, até eles entrar lá dentro já arrumou, já mexeu, já fez isso, já fez aquilo, entendeu? Não sei porquê, só quando tinha visita era mais lento. Eles mudavam a rotina do trabalho, era bem mais lento. Não sei porquê que era assim, só quando tinha visita. Geralmente quando tem auditoria, quando as linhas são tocadas a uma velocidade, eles reduzem e colocam mais pessoal. Ou se a temperatura é muito frio, eles aumentam a temperatura para porque eles não pagam salubridade para todo o pessoal. Tinha dias que ela chegava a 8 graus, né? Mas eles falavam para nós que ficava entre 12, de 11 a 13, né? Mas não era bem isso. A gente acompanhava o termômetro, a gente só tinha um moletom. Não, o dia da semana eu não lembro, não. Mas o dia do acidente eu lembro. Foi dia 18 de fevereiro de 97. Por volta de umas 7h30, 8 horas da manhã, mais ou menos. Eu não saía dentro de casa, eu só ficava ali dentro do barraquinho, senão dentro do quintal. Colocava a cabeça no portão e ficava com vergonha ali. Das pessoas me ver daquele jeito. Até as pessoas que iam me visitar lá, no começo eu procurava pedir para minha irmã, para me se esconder. Não, fala que eu não estou. É um impacto muito grande. Porque aconteceu esse acidente, eu tinha 26 anos, 27 anos. E toda a vida eu fui acostumado a trabalhar na roça, desenvolver atividade com os 2 braços. Aí foi que dificultou muito mesmo. Que até você esquecer aquilo que você já passou e aprender uma nova vida, é muito complicado, e principalmente numa situação dessa. Do jeito que eu entrei na cama fria, a cama tinha muito gelo, e o gelo entrou na bota. E quando eu fui subir a escada aqui, eu liguei a máquina, que eu fui subir a escada para poder operar a máquina. Quando eu cheguei no último degrau, eu pisei, escorreguei e caí dentro da máquina. Eu ia caindo com os 2 braços, aí tinha um ferro de lado assim, aí ainda consegui segurar com esse braço aqui. Aí a máquina que eu apoiei com esse braço, ele pegou na rosca sem fim e me puxou para dentro da máquina.
tava lá, cara, eu vi 4 acidentes. Feio, né? Feio. Que tipo de acidente? Acidente de cara cortar o dedo na serra. Acidente do cara, a nora cortou a perna do cara, tirou a perna dele fora. Acidente do rapaz também que perdeu um movimento do dedo no correntão, tirando do boi. E os demais é acidente pequeno, assim, de corte de faca, de dar em torno aí de 15 pontos, 10 pontos, essas coisas assim, né? Eu acho que eu não sou ninguém para dizer índice aqui, entende? Mas se eles pesquisassem no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, os órgãos que fiscalizam acidente de trabalho, acidentes de auxílio doença e viesse aquele ambiente ali, eles teriam certeza que não é, entende? A maravilha, não é aquele recurso humano ali, não deve funcionar, porque o índice é grande. Traumatismo de cabeça, 2 vezes mais. Traumatismo de abdômen, 3 vezes mais. Traumatismo de ombro e braço, 3 vezes mais. Esses traumáticos já são clássicos, né? Os traumáticos são clássicos. A novidade aqui é que trouxe os crônicos, né? 209 a cada 100 mil trabalhadores, 209 terão algum tipo de doença relacionada a transtorno mental. Quando você vai para o segmento AVE, isso vai para 712. Isso dá 3,41 vezes mais. Okay? AVE, transtorno mental, 3,41 vezes mais doentes em aves para transtorno mental do que nos demais segmentos econômicos. Eles me deram assistência poucos dias, depois também me abandonaram lá. Até os planos que a gente tinha lá, como por exemplo, Unimed, essas coisas, me cortaram tudo. Para finalizar, eles me deixaram abandonado. Aí que eu fui correr atrás dos meus direitos, mas isso já foi, calculo que um ano, 2 anos. Em que 20% da força de trabalho está adoecendo. Isso está constatado em perícia judicial. Se nós projetarmos essa realidade para o mercado de trabalho frigorífico nesse país, são 90 mil pessoas adoecendo. Está discutindo aqui a vontade deliberada de não proteger, sabendo que existe um fator de risco ostensivo. Os números são estratosféricos, assim. Quando você está nessa situação que eu me encontro hoje, você sente não só pequeno, mas você reconhece uma coisa, que se você for buscar o seu direito, se você for lutar atrás do seu direito, você tem que ser corajoso. Hoje eu entendo porque muita gente ali não mexe, se acidenta, entende? Se acidenta, sofre trauma, entende? Tem pessoas que trabalham, olha, isso é terrível para mim. Você vê colega que está ali com dores, vai na enfermaria, toma um comprimido para dor hoje, amanhã ele volta com dor, ele vai lá, toma de novo e continua trabalhando. Esses trabalhos desenvolvem uma síndrome chamada síndrome do sobrevivente. A síndrome do sobrevivente é uma síndrome que já foi desenvolvida, já foi relatada, principalmente nos Estados Unidos, que são os trabalhadores que se mantêm no trabalho, com medo de ser demitidos, com uma série de patologias que levam a, muitas vezes, a impossibilidade do retorno ao trabalho. Tudo bem, no começo é difícil para todo mundo, todos os empregos é difícil, a gente sente muita dor, né? Mas foi passando os anos, depois quando fazia 5 anos, passou 1 ano eu já não senti quase nada. Depois dos 5 anos de empresa eu já comecei a sentir bastante. Mas eu precisava trabalhar bastante porque a gente morava numa casinha muito ruinzinha, tudo comida de cupim. Eu tinha 3 filhos, né, que estavam estudando. E eu precisava trabalhar. Eu pensava assim, meu Deus, se eu ir procurar agora, o que vai ser da minha vida? Eu tinha medo de não conseguir outro emprego. Eu achando assim que um dia eu precisasse deles, eles iam me apoiar, não tem? Mas a partir do momento que eu trabalhei lá, passaram muitas pessoas, uns entravam 6 meses, outros 1 ano, ficavam doentes, eles
que isso aí é vil, não aguenta, gente que não quer trabalhar, que não precisa, mas às vezes a gente via que precisava, tinha filho, mas não aguentava mesmo, era muita pauleira. Daí eles queriam me colocar como ajudante do chefe da produção. Mas como eles queriam, eu não quis, não aceitei, porque eu não aceitava aquilo ali de ter que passar por cima daquelas pessoas que trabalharam 10 anos, ter que cobrar deles uma coisa que eles estavam fazendo já o possível e impossível. Ainda ter que cobrar mais deles. Como que eu não aceitei? Depois de 5 anos mesmo, era difícil o dia que de manhã eu tinha que acordar e puxar o meu braço e abrir a minha mão. E ficava trancada. Tipo que eu ficava com a faca, porque eu era esquerda, né? A minha mão ficava, não abria mais. Fui adoecendo. Até que quando ia fazer 11 anos que eu estava na empresa, não aguentei mais. Meu braço aqui, eu trabalhei tanto com dor que o nervo aqui começou a repuxar. Ele puxava os dedos tudo para trás. A dor era terrível. Daí eu ia pegar férias, daí eu fui no médico da empresa e pedi para fazer um ultrassom que eu nunca tinha feito. Eu peguei e fiz esse ultrassom e levei o resultado para o médico. Quando o médico olhou assim, ele ficou espantado. Ele olhou para mim assim, ele assim, teu braço tá podre, ele disse. Teus nervos estão tudo atrofiados. Eu trabalhei 11 anos, eu nunca tive um atestado para levar um filho no médico. Eu sempre dava um jeito de ir de manhã, para não... Eles chegaram até a dizer que a minha dor, meu problema era devido a eu ir trabalhar de moto. É isso, Quando eu dizia que eu tinha dor, eles não acreditavam na minha dor. Isso que era triste. Eu ia lá na enfermaria desatinada, chegava a ficar vermelha, assim, tanta dor, eu suava frio, assim, eles não acreditavam. A funcionária que no 10 anos nunca faltou um dia. Eu já tive 3 partos normal, eu já tive cólica de rim, eu já tive, qualquer dor assim que o médico disse. Ele disse que uma das dores mais horríveis é a dor do teus nervos atrofiar. Eu não gosto nem de lembrar, sabe? Que me dá vontade até de chorar. Porque eles humilham, dizem assim pra você não tem nada. Você tá aqui, você tem só 20 anos. Na época eu tinha 27 anos. Como que você vai ter tanto problema assim, sabendo que os exames estavam ali, que o laudo estava ali? Consultar esses dias ali no posto de saúde, o médico disse que a artrose é doença severa. Eu tenho 31 agora. Eu cheguei a dormir, sinceramente, não é mentira, dormi com a mão amarrada de não aguentar de tanta dor no braço. A posição que o meu braço se sentia melhor era onde eu deixava. Dormia com a mão amarrada na cama. Diante, tomo morfina direto. Às vezes é em 4 horas, quando a dor é muito, eu tomo 3 horas. Depende. Eu não sabia fazer nada com essa mão, porque eu era esquerda, né? Essa aqui pra mim agora é esquerda. Tem que aprender a fazer tu comer. Os primeiros dias cair no chão, é a mesma coisa que tu ir comer com a outra mão, é terrível.
fazia 10, ia fazer 11 anos, aí meu marido, assim, tu sai de lá, todo dia de manhã eu tinha que abrir a minha mão, fazer massagem, que eu não abria mais a mão. Os dedos ficavam tudo atrofiados assim, ó. Era horrível, duro assim. E eles fizeram um dia, eu entrei com os dedos lá assim, fizeram o último dia que eu trabalhei, fizeram colocar a faca no meio dos dedos assim, trabalhar o dia inteiro assim. Eu nunca me esqueço. A encarregada ainda veio em cima de mim, chamou a encarregada da outra e bota os dedos aí, bota a faca aí no meio e dá-lhe pau aí. Um dia que meu marido não conseguiu abrir mais a minha mão. Todo dia ele abria os dedos e aquele dia os dedos não voltaram mais. Os dedos ficaram atrofiados, não aguentou mais. Ele, mesmo que ele abria, eles vinham sozinhos, o nervo se repuxava, ele viu o nervo repuxar. Ele enlouqueceu. Eu cheguei lá na enfermaria, fui até mais cedo. Eles olharam assim, deixaram ainda numa fila enorme esperando pra ser atendida. Aquele dia foi o dia que eu me desesperei. E daí eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu tinha nem 36 anos, 35 anos. A União Brasileira de Avicultura afirmou que sempre se preocupou com a saúde e a segurança do trabalhador, investindo em equipamentos de proteção, treinamento, ginástica laboral e paradas periódicas. O resultado tem sido a queda constante na frequência e na gravidade dos acidentes de trabalho e nos afastamentos por doença, além da melhora do Brasil no ranking mundial. A entidade também informou que representantes das indústrias participaram, junto com sindicatos de trabalhadores, Ministério do Trabalho e Procuradoria-Geral do Trabalho, dos debates que deram origem à norma regulamentadora número 36. A União Brasileira de Avicultura considera que nenhum outro país do mundo está tão avançado na garantia do bem-estar dos trabalhadores de frigoríficos quanto o Brasil. Para a Associação Brasileira de Frigoríficos, a solução encontrada é boa para todas as partes envolvidas. Chegou-se a um acordo sobre as pausas ergonômicas e térmicas, sem comprometer a produtividade dos frigoríficos e, principalmente, atendendo aos requisitos de maior segurança dos trabalhadores.